bom dia, nossos queridos seguidores de nosso programa Tempo de Consulta, um dia muito especial, dia 15 de outubro de 2020, um dia em que nós vamos abordar o tema que lembra o mês de outubro rosa, um mês onde a gente desenvolve o trabalho de prevenção em todo aquilo que tem a ver com as doenças e a ela propriamente identificada como CA de mama, câncer de mama. E hoje também é o dia do professor. Parabenizar a todos os queridos professores, queridas professoras, que fazem parte de nossa vida e vão fazer parte da vida de muitos seres. Então, em algum momento, nós vamos refletir pontualmente. Eu quero dar as bem-vindas. Bom dia, Lucas. Tudo bem, jornalista parceiro Lucas Brito? Tudo bem, Lucas? Bom dia, professor. Tudo bem? Eu quero dar as bem-vindas, então, a nossas participantes convidadas de nosso programa de hoje. A Rosa Johanna, seja bem-vinda. Um muito bom dia para você. Bom dia, professor. Obrigado pelo convite. Ok. Eu quero dar um bom dia à nossa querida Ana Ângela Soares. Professor, bom dia, Nossa querida Lucas. Rosa, Ana Ângela Soares. Ângela Soares. Ângela Soares. Ângela Soares. Parabéns pelo seu dia, Ângela professor, a Soares. todos os professores que estão ouvindo o programa aqui na live. E muito obrigado pelo convite, professor. O senhor é assim, tem sempre a minha admiração pelo senhor estar sempre lutando pelas causas nobres como essa que hoje nós vamos debater aqui e contar um pouquinho da nossa vivência, que parece ser muito tranquila, mas às vezes tem as partes muito dolorosas e que a gente consegue superar. E hoje a gente vai contar um pouquinho, né, Rosa Ana? Isso aí. Isso aí. Eu quero dizer que temos vários convidados que estão, têm as portas abertas para eles ingressarem. É só acessar nosso link, pedir autorização ao nosso moderador oficial, que é o nosso grande parceiro Lucas Brito, e que de fato, entre os que estão convidados, aqui temos o doutor Ilson Pisucci. Ilson Pisucci é o nosso querido médico Ilson Pisucci. Também é um parceiro, mais dos parceiros para cuidar, e eu quero parabenizar ele por ter acessado aqui e também está convidado a fazer parte. Nós fazemos um programa de portas abertas e tem que ser assim. Bom dia, doutor Ilson. Bom dia, Juan e Lucas. É um prazer mais uma vez participar desses interessantes assuntos que envolvem a saúde humana. Para mim, sempre falar em medicina, tu vê que eu deixo tudo, né? Tu sabe que eu estou aposentado e trabalho na roça, né? Então eu deixo de tudo para falar de medicina e, e isso me empolga desde a época em que eu optei em fazer vestibular para isso. É um prazer estar aqui debatendo saúde. Que bom. Muito obrigado, doutor Ilson. E eu quero que, se o doutor me permitir, dar a prioridade a essas damas bonitas, que têm uma beleza interior e uma beleza exterior, mas que hoje vamos falar dessa energia poderosa que se precisa ter para lutar contra uma doença. Uma doença
que de fato ela é devastadora, pode não ter se considerado ou avaliado como ela é realmente na sua verdadeira dimensão. Mas hoje a tecnologia, a medicina pode estar avançando muito, mas a experiência tem a ver com essa situação muito importante do que nós falamos, se de doenças ou de doentes. E nesse sentido, eu quero começar com a nossa querida Ângela. Ângela Soares, ela tem uma vantagem que pode ser uma desvantagem. Ela, de alguma forma, tem participado dos dois lados do balcão, certo? Receber pessoas que estavam doentes e ela depois padecer e vivenciar a própria doença. Isso, obviamente, dá um olhar, uma mirada, com certeza, ampla, e que, de alguma forma, vem de encontro com aquilo que a experiência humanizada da saúde pode nos dar. Eu tenho palavras de elogio para a Ângela, e antes de escutar e começar a ouvir as suas palavras, eu quero dizer, sem medo de assumir a responsabilidade do que eu vou falar. Eu tenho orgulho de ter participado em corrente de oração pela recuperação da Ângela, mas do ser humano, Ângela. Ela fez questão de me dizer: professor, eu não quero que coloquem que eu fui ex-secretária, que isto, que aquilo. Quem vai participar hoje, com muito orgulho, é alguém que é paciente, Ângela. Sim? Então, essa humildade enaltece o ser humano. E eu agradeço por todas as palavras que você falou em favor de mim. Mas, Ângela, é assim, independente da bandeira política, que se for necessário a gente vai falar, sim? Porque esse programa não tem limitação nenhuma, não responde a capital político ou a capital empresarial que nos limite a falar a verdade. Então, hoje a gente precisa atender de pleno às necessidades e levantar essa bandeira real, autêntica, de cuidar e de ser parceiros para cuidar. Às vezes a gente comete alguns erros típicos daqueles que não têm toda aquela experiência. Mas a lealdade que você tem, a ética que você tem, supera qualquer partido político. Mas é assim. Se for necessário destacar que você pertence a um partido político, você não tem nenhuma limitação. Nenhuma. No mais absoluto sentido da palavra. E como nós estamos em campanha política, a gente não tem limitação e não vai colocar limitação nenhuma. Então, quero dizer com toda franqueza que vocês têm que se sentir à vontade hoje, porque esse programa busca construir em vocês parceiros para cuidar, certo? Então, Ângela, assim, você atendeu muitas pessoas através da ação social, muitas pessoas através da saúde. Você olhou tudo aquilo. E é como que em alguma hora a gente acha que não vai acontecer com a gente. E a grande pergunta talvez seja: por que não vai acontecer com a gente, certo? Bom, professor. Como é a sua experiência com relação a isso? E que nos pode falar para iniciar esse nosso diálogo hoje sobre esse Primeiro eu quero agradecer as suas palavras, que já me deixaram bem emocionada. Que bom que o senhor vê assim, depois de anos eu ouvi umas palavras assim. O meu maior partido político há 27 anos, a nível de município,
foi cuidar bem do cidadão. Esta foi a minha bandeira política, porque eu fiquei 27 anos atrás do balcão público. E como eu vinha de uma família muito humilde e tive a oportunidade de passar num concurso público, depois, mais tarde, vim me posicionar politicamente, mas ali eu tinha que trabalhar pelaquela comunidade, porque em algum momento da vida, alguém também precisou estender a mão para minha família, ou muitas vezes não estenderam quando mais precisaram. Então, ali eu estava buscando um papel. Ali eu tinha que ser uma boa profissional, porque eu tinha tido essa oportunidade. E a minha avó tinha tido um problema oncológico muito grande, e depois a minha mãe era a pessoa que eu mais amei. Então, quando chegava um problema oncológico ali, eu reunia toda a equipe, e como a nossa referência era Caxias, a gente virava muitas vezes à noite, trabalhava sábado, domingo, feriado, para que a gente conseguisse o mais rápido possível dar atendimento. Quis o destino que anos depois, eu fazendo os exames de rotina, mamografia, ecografia, as minhas ecografias apresentavam, e a mamografia, um cisto. E 4 anos depois, eu fui descobrir, trocando de médico, que era um nódulo enorme, agressivo, e que não era um cisto, era um nódulo. E que me trouxe um tratamento muito complicado, onde eu já fiz 6 cirurgias. E daí começou todo aquele tratamento de quimio e rádio. E aonde é que eu busquei essa superação? Na tranquilidade de ter atendido com muita calma e com muito amor aquelas pessoas que tinham passado por mim. E que eu tinha certeza que quando eu precisei, alguém ia me abraçar. E como eu falei lá nos bastidores, que o que importa, além do clínico, do médico, era os amigos, a família, a corrente de oração, que daí tu descobre N amigos. E muito obrigado por o senhor fazer parte dos grupos de oração também. Cada um vinha com um detalhe, uma simpatia, um medicamento, um remédio, um chá. Tinha gente que buscou granola em São Paulo, que eu não encontrava aqui, pedido para o meu marido para mim tomar, eu tomava. Então, tudo isso me fortalecia meu dia a dia para mim chegar. Um determinado dia, reuniram a minha família e disseram que eu não saía do hospital, que era para todo mundo se preparar, que eu estava num quadro muito ruim, um quadro crítico, e o que eu via lá no hospital era gente mais jovem do que eu. Pensei, eu vou mesmo, vou. E bem pelo contrário, fui evoluindo, e estou aqui, e consegui trabalhar daí mais 4 anos na assistência social, como secretária. E para a gente que passa, às vezes a capa, ela é muito bonita, mas a dor de receber um diagnóstico, ela é muito complicada. A gente nunca está, a gente até pode dizer que está psicologicamente bem preparada. Não, a gente não está, a gente pode até parecer que esteja, mas o psicológico meu foi o fator predominante para as coisas começarem a dar errado na minha vida. Eu fiz a cirurgia, eu botei expansor, meu psicológico não estava bem, eu tive que tirar expansor, botei não sei o quê, deu errado, daí fui para a rádio, daí comecei a fazer outras cirurgias, meu psicológico continuava ruim, enfim, começou a dar as partes ruins, até que eu tive que retirar toda a mama e não colocar mais nada. E nem por isso eu me senti feia, me senti com a autoestima baixa, porque eu tenho que lutar, eu preciso levar essa bandeira adiante e dizer que é possível sim, e que a gente tem que viver um dia após o outro, que a gente tem que viver um dia feliz, tirando os obstáculos e as pedras. E que tenha mais políticas públicas. Vendo no hospital que eu faço tratamento, eu discordo um pouco daquele negócio de 40 anos para mamografia,
porque lá encontrei tanta gente jovem de 30 anos, 35 anos, com o mesmo problema, e que se for pelos 40 anos, elas vão ter um tratamento extremamente agressivo e talvez sem tempo de buscar um recurso mais eficaz. Então, essa política pública que eu acho que tinha que ser repensada. Claro que não vai ser a nível de município só, mas que as bandeiras começassem a ser erguidas. Eu vou dar um exemplo na minha família, eu tenho 6 sobrinhas, elas já sabem que elas têm que começar, se não pelo público, mas sim pelo particular, porque elas têm que fazer antes dos 40 anos. Então, eu acho que é uma política que tem que ser mudada, que tem que ser revista, essa dos 40 anos, porque eu não sei que idade tem a Ana Ohana, mas me parece uma moça muito jovem, mas que deve ter presenciado o que eu estou falando também. Ângela, querida, escutar você me emociona. E para não me emocionar demais e manter o controle da condução do programa, eu vou, se você me permite, passar a Rosa Ohana, sim, e escutar e ceder a sua palavra agora, para que ela possa me colocar e compartilhar entre todos como foi esse encontro, como foi esse saber, esse diagnóstico, como começar a superar aquilo um pouco que foi colocado pela Ângela também. Se me permite, Ângela, vamos passar com... Lógico, por isso que eu já meio que falei que ela presenciou. Se deixar, eu tenho muita história, professora. Com certeza. Então, Rosa Ohana. Então, novamente agradecer o convite do professor, parabenizando o professor pela data de hoje, né? Por todo o diferencial que os nossos educadores trazem no dia a dia. Agradecendo também ao Lucas, né, que foi quem entrou em contato comigo, que a gente acompanha a trajetória dele profissional. Dar bom dia também ao doutor, né, a Ana, é um prazer em te conhecer, e realmente nós temos muito em comum, né, Ana? Porque eu tenho 32 anos, né, eu tenho 2 filhas, de 7 e 5 anos, e para mim, assim, eu sempre fui muito ativa, né, nas políticas sociais, nos movimentos sociais. No ano de 2019, para mim foi um ano corrido bastante pela questão familiar, onde nós tivemos 2 perdas, né, uma irmã de criação também pelo câncer, né, e o meu padrasto, que ainda é muito... nos toca muito, e eu ainda estou muito emotiva, acho que talvez pelo tratamento a gente fica mais sensível ainda, né, Ana? E foi muito um turbilhão naquele ano, né? E no final do ano eu sentia algo diferente, eu sentia algo que me machucava. Busquei o meu médico, o meu tratamento, a pessoa que me acompanha, ele não fez nenhum exame, ele não encostou em mim, porque eu não tenho idade, né? Então, isso é normal, isso é do teu método contraceptivo, tu utiliza DIU, tu vai ter essa dor na mama. Mas eu insisti, eu procurei outro médico, eu paguei uma consulta, eu paguei uma ecomamária, e ali me mostrava que eu tinha 2 cistos, um em cada mama, mas características benignas, em dezembro de 2019, que eu não precisaria me preocupar, né? Levei para médicos conhecidos, amigos, olharam o exame, não, tu não te preocupa, isso é normal da tua idade, é algo hormonal que tu tem. E este ano, ao fazer o check-up médico, porque a gente parou, todo mundo, eu acredito que parou com seus check-ups, parou com a ida até o posto de saúde, devido à pandemia, né? Por medo, o meu convênio trancou, não atendia ninguém se não fosse urgência. Então, quando liberou essas consultas, eu fui buscar a ginecologista. E chegando lá, ela já percebeu que o cisto não era mais um simples cisto, que ele estava muito grande.
e encaminhou já com urgência para os exames, né? A mamografia e a ecomamária. Mamografia que eu nunca fiz pela minha idade, né? E por não ter ninguém na minha família, né? Na parte genética, ninguém teve câncer, nenhum tipo de câncer, muito menos de mama, né? Ao fazer os exames no mês de julho, já fui indicada pelo médico na ecografia a correr contra o tempo. Eu preciso que tu te assuste e que tu leve a sério, mas que tu vá ao especialista, vá ao mastologista. E eu fiz isso correndo, com toda a pressa, um pouco assustada, e no dia 28 de agosto eu tive o diagnóstico do câncer de mama, né, um carcinoma ductal bem agressivo, que já estava na axila, e fui fazer os outros exames para ver como é que estava. E se eu fosse esperar passar a quarentena, o nosso tratamento, a gente sabe, o câncer de mama ele tem 95% de cura. E no meu caso, o médico disse: tu precisa urgentemente iniciar o teu tratamento. Então foi um momento assim bem difícil para mim. O mais complicado de todo o tratamento foi chegar em casa com o diagnóstico e dizer para minha mãe, que perdeu, desculpa se eu me emocionar, professor, mas que assim, perdeu um companheiro de uma vida para a mesma doença, um câncer semelhante, também extremamente agressivo. Então eu estava com muito medo de falar isso em casa. Então eu parei numa estação do metrô, eu e meu companheiro choramos muito para chegar em casa e não chorar na frente das crianças, né? Então foi bem medo de fazer uma cirurgia, medo de perder o cabelo que está começando a cair. Isso eu não senti, né? Não tive esse momento, assim. Tem muitas mulheres que sofrem bastante com isso. Esse não foi o meu caso, mas foi um caso ligado à família, assim, de como dar essa notícia, né? Mas ela agiu muito bem, graças a Deus, largou tudo, né? Fechou a casinha dela lá em Canela, desceu a serra e veio cuidar de mim, e disse que só volta para casa quando tiver o laudo, o diagnóstico da cura, né? Então, assim, o suporte familiar, ele é extremamente importante, né? A base espiritual também, que é o que me conforta, é o que me tranquiliza. E eu iniciei há poucos dias o tratamento da químio, no qual eu tinha muito medo, mas agora realmente eu concordo que cada paciente é um paciente, cada reação é uma reação, porque para mim, assim, está sendo maravilhoso, as reações estão sendo suportáveis, né? Eu pintava um bicho como todo mundo, quando fala em câncer, a gente pensa, câncer é uma sentença de morte, acabou a minha vida aqui, né? Não, a minha vida não acabou aqui, a minha vida começou aqui, nessa oportunidade que eu estou recebendo, de olhar para dentro de mim, de vivenciar todos os dias como se fossem especiais, né? Um momento com a família especial. E isso, assim, a gente se emociona muito mais com a realidade das pessoas, a gente começa a valorizar mais o afeto, o carinho. E para mim, assim, me toca bastante, né? O pessoal brinca, né? O Outubro Rosa e o teu nome é Rosa. E eu jamais imaginava que iniciaria o meu tratamento, né, em pleno Outubro Rosa, e que ele não seja só um mês, né, gente, que a gente possa falar desse assunto, não ter medo de falar sobre o câncer, não ter medo de chamar as nossas pessoas queridas, né, porque eu brinco assim, a mulher, ela faz a unha uma vez por semana, ela vai no cabeleireiro, ela faz até quem não tem muita, não gosta muito da questão estética, mas a gente, dona de casa, a gente faz a nossa faxina, né? Uma vez por semana. A gente lembra que tem que, uma vez ao ano, lavar as paredes da casa, pelo menos. E por que não olhar para a gente, né? Por que não sentir a gente, se reconhecer e que a pandemia não barre isso, né? Porque eu acompanho, assim, muitos institutos pelas redes sociais, e a perspectiva médica é que cresça mais de 100% os cânceres, porque a gente não está buscando tratamento, e cresça esse 100% com problemas no próprio tratamento, né? Porque a gente, quanto antes começar, mais próximo da cura, do tratamento, né? Então,
Peço desculpas se eu me emocionei muito, né? E agradeço por poder compartilhar um pouquinho, que eu acho que isso faz todo o diferencial para as mulheres, né? Porque eu, quando descobri o diagnóstico, eu fui para a rede social, eu conheci inúmeras vitoriosas, inúmeras, assim, e uma auxilia a outra, né? Onde eu disse, eu tô com medo da reação, segue firme, né? Pensa que a cura está chegando perto de ti. Então, é uma rede de apoio muito grande, muito grande. Muito, muito obrigado, Rosa Johanna. Muito, muito obrigado, Ângela. E eu quero agora ouvir o doutor Wilson Pisucci, agradecer a Marlene pela participação. Estamos viajando e acompanhando, sim. Estamos em acompanhamento do programa. E assim, doutor Wilson, a gente escutou muito, com atenção, a Rosa Johanna como paciente, num depoimento tanto emotivo quanto o da Ângela. A Ângela nos coloca a necessidade de revisar o que se diz respeito a um tema muito delicado, como são políticas públicas na área da saúde, que a gente fala seguido em nossos diálogos. Mas uma das coisas que a gente precisa entender é o paciente. Bom dia, doutor Márcio Seabra, um bom dia a todos. Muito obrigado por participar. A gente se faz essa pergunta importante. Doutor Wilson, o paciente é o mesmo? O médico é o mesmo? O paciente está sendo mais inquisitivo? O paciente sabe mais da doença? Ou o médico se interessa menos pelo paciente? O médico escuta menos o paciente? Escuta melhor o paciente? Que é o que nós podemos, de fato, fazer, e até preventivamente, porque disso se trata esse programa, para trabalhar o preventivo, para instalar uma cultura da prevenção em uma área que é extremamente delicada. E como elas muito bem falaram, elas têm consequências invasivas, mutilantes, que tanto deterioram não só o lado físico, biológico, fisiológico, quanto psicológico. São muita pergunta, doutor Pisucci. É só para refletir, certo? Não é um indagatório. O fone, o seu fone, seu microfone. Esse problema aqui. Estou Alô? ouvindo Tá ouvindo agora? maravilhosamente. E eu espero que as demais e os demais estejam bom. ouvindo bem você. Tem que tirar o fone, não funciona aqui. Bom, é um prazer em conhecer a Ana e a Rosa, aí, duas colegas, e dizer assim que eu fiz por mais ou menos 20 anos obstetrícia, ginecologia, cirurgia geral, pediatria, eu anestesiava e eu tirava as crianças da barriga, todo esse médico que eu me considerava um médico clínico geral melhorado, fazia cirurgia geral também. Então, assim, na área da ginecologia, né, o que mais a gente se impressionava sempre é Bom as dia, Débora. buscas pelo a busca pelos preventivos, que tu sabe, né, Juan e Lucas, que quando eu optei em fazer homeopatia e fitoterapia, eu busquei algo que não me encontrava na medicina tradicional, né? Eu acho que eu fiz medicina para ser médico mesmo, tratar as pessoas, né? E
quando eu me dou de cara que a medicina estava sendo mais um comércio do que propriamente o cuidado com o paciente, né, eu fui optar por outros caminhos, né, de que, infelizmente, nós não temos nenhuma faculdade no Brasil, e as novas que surgiram aí também não tem, né, nenhuma opção para o médico optar durante os seus estudos, né, por uma medicina alternativa. O argumento que sempre deram sobre isso de que não funciona e não tem trabalho científico, né, isso é falta de busca de informação sobre o assunto. Então, assim, a minha visão de medicina mudou, né? A gente fala em visão holística do paciente, é ver o paciente como um todo. Então, para nós, mamografia, ultrassonografia de mama, o citopatológico de colo, né, não são preventivos, são apenas diagnósticos precoces. Então, quando a gente se fala em prevenção, nós temos a ideia do seguinte: o que nós estamos fazendo que leva as pessoas hoje a desenvolver, as mulheres principalmente, né, desenvolver o câncer de mama? Para começar, mamografia. O raio é ionizante. Se tu tem um nódulo que é benigno, mesmo que tu faça um citopatológico desse nódulo e dê benigno, se tu fizer uma próxima mamografia, tu tem um risco de o raio ionizante que acontece com o raio-x da mamografia desencadear uma neoformação de células. Então, tendo essa visão de que nós estamos hoje num mundo extremamente cancerígeno, é isso que se diz, que nós pensamos e temos certeza, pelos estudos feitos por aí, né, de que a prevenção de tudo isso está na alimentação. Então, assim, nossa região de Juí, que eu sou daquela região onde tem um CACOM, Centro de Atendimento ao Paciente Oncológico, foi feito um trabalho com respeito ao glifosato, que eles usam como secante lá, que o oncologista, que eu admiro muito, o Frank, né, fez um trabalho de 10 anos, mostrou que o câncer naquela região, o alto índice de câncer, principalmente no interior, nem na cidade, está relacionado ao glifosato. Você fez aquele trabalho, se publicou em revistas internacionais, inclusive aqui no Brasil, né, e morreu. Não se faz nada para evitar isso. Alimentação nossa. Isso é prevenção. Se eu comprar uma fruta dessa época, por exemplo, que eu estou comendo todos os dias mamão, e é saudável, mas o mamão, se nós botar o mamão em cima da geladeira, eu digo, põe em cima da geladeira que tu nunca esquece de olhar, tu vai ver que ele dura 30 dias lá e só murcha. O que tem lá dentro? Conservantes. Conservantes são agrotóxicos. O mamão, se tu for estudar a planta, se ele amadurece, em 24 horas ele apodrece no chão. Teria como solucionar isso? Teria, desde que existisse programa para isso. Então, a nossa prevenção de câncer de mama, ou qualquer tipo de câncer, está na alimentação. E como a doutora falou ali, né, de que nem foi examinada porque não está na faixa de câncer de mama. Se tem uma coisa primordial em um médico, é ele ouvir a história, fazer o interrogatório e examinar. Hoje, eu estou fazendo a medicina alternativa no posto de saúde aí, e quando tu ouve uma paciente, doutor, mas eu nem fui examinado. Que nós estamos formando profissionais, infelizmente, profissionais que se baseiam só em exame. E baseado nisso, eu posso te dizer um caso que eu tive de câncer de mama de uma senhora, né, que veio o laudo, mamografia normal, mas eu palpando a mama daquela senhora, né, eu vi que tinha alguma coisa de errado naquilo. Diz, olha, eu não faço punção de mama, mas tu vai no mastologista com um recado meu e ele vai puncionar esse teu nódulo aí. Pois ele puncionou e não deu outra. Neoplasia ductal lá, eu não me lembro bem o diagnóstico histopatológico, mas deu que a mulher, graças ao exame físico, nem foi a mamografia e nem foi a ultrassonografia, foi o exame físico detalhado, delicado, em cima que notou que tinha algo de errado. Então, hoje, se nós
fizermos uma medicina só dependendo de exames, nós estamos fazendo o que está entrando aí, que é a telemedicina. Da onde que eu vou conhecer um paciente só pelo histórico dele aqui na minha frente, no computador, né? Sem poder ver o que essa pessoa tem, né? Palpar um abdômen, escutar um coração, né? Eu fiz 2 anos de cardiologia também no Instituto Coração, e lá também eu vi tanta coisa, né? Preventivo, então, para nós, é começar pela alimentação. E outra, a própria medicina, o anticoncepcional está ligado a câncer de mama e câncer ginecológico. Os ginecologistas, em geral, ou eles sabem e não dizem, né? Ou eles não recebem a informação dos efeitos colaterais da medicação. Então, tem vários trabalhos mostrando que anticoncepção via oral ou injetável, pior ainda, né, são grandes facilitadores para desencadear o câncer de mama e o câncer ginecológico, né? Então, a reposição hormonal após os 40, nós que fizemos fitoterapia, entrou nos 40, na fase de entrada do climatério, dali para frente, dependendo de alguns sintomas, tu faz exame e dá normal, mas ela tem sintomas. Tem algum sintoma que está relacionado a essa queda dos hormônios que identificam a mulher. Quando existe isso, tipo, essa mulher está entrando em climatério, custa ela tomar um fitoterápico que tem os estrogênios, que dão a característica delicada da mulher, e todos os outros efeitos do estrogênio? Não custa. Efeitos colaterais praticamente zero. Então, é por aí que nós entendemos que deveria ser feito, por exemplo, um mês desse todo dedicado à prevenção de câncer de mama, fazer a publicação dessas coisas e divulgar esse tipo de ação médica, né? Que muitos colegas dizem, mas não tem nada, fitoterapia comprova isso. Não tem, porque não lê, não busca. A própria Anvisa e a própria Ministério da Saúde lançou um livrinho agora faz 2 ou 3, 4 anos, que está lá gratuito, né? No MEC lá, que é o memento fitoterápico com todos os fitoterápicos que foram estudados, a bibliografia, efeitos colaterais e ainda interação medicamentosa. O que essa planta aqui, tomada, interage com tal medicamento, o que pode aparecer. Tudo isso está lá, à disposição da população. Mas por que a população médica não chega nesse... Primeiro, é porque ele não recebe informação na escola. Pelo contrário, na escola eu me lembro do professor de farmacologia que diz assim, não acredite em chá. Não acredite em chá. Os primórdios da civilização vivia com chá. Então, é como diz o Lair Ribeiro, desde 1915, lá um grupo de pessoas nos Estados Unidos determinou que medicina é remediar. Por isso que tem o nome remédio. E não curar, que é o caso da homeopatia e as medicinas alternativas, que hoje, quanto mais eu estudo a medicina tradicional, mais eu chego à conclusão de que as medicinas alternativas pensam mais no ser humano do que a medicina tradicional. Mas o que nós temos em mãos é o que está aí, é o oficial. Vamos usar o que tem de oficial. Mas nós, como médicos, deveríamos, vamos mudar hábitos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque a coisa está via... Eu já falei em outra live aqui, Juan, sobre os sucos artificiais, os aditivos da alimentação. Hoje tem criança que tem diabetes tipo 2, que no meu tempo que eu me formei em medicina, diabetes tipo 2 em criança nem se comentava, porque era acima dos 40, 35, 40 para cima. Onde é que está relacionado isso? Se a gente for na Anvisa e procurar lá os aditivos da alimentação, corantes, acidulantes, aromatizantes, e tu vai ver os estudos lá. Esse aqui é alergênico. Alergia, às vezes, é o primeiro sinal, gente. Às vezes, é o primeiro sinal de que tu pode desencadear um câncer lá no futuro. Então, é esse tipo de visão que nós temos e que nós estamos aí tentando convencer algumas pessoas que dá para fazer a medicina tradicional, né? E se eu estou pensando que eu posso ter saúde usando esses, e por que a população não pode ter saúde usando
e o nosso projeto aí da prefeitura, aí, que é a fitoterapia no SUS, né, que tem que deslanchar uma hora, né, não se incentiva. Aí vem aquela questão, Juan, né, que eu falo para as doutoras aí o seguinte: o Prêmio Nobel de Medicina de 2012, no seu discurso de receber o Prêmio Nobel, ele discursou dizendo assim: a medicina que se faz hoje não visa saúde do povo. Vive o quê? Do lucro. Se tem lucro, se investe. Se não tem lucro, não investe. A medicina evoluiu em termos de diagnóstico, mas em tratamento continua a mesma. Tratamento precoce de câncer de mama te livrou do câncer. Tudo bem, tratamento precoce, olha bem antes de começar a disseminação e metástase em todos os cantos do corpo. Porque se tu tiver um câncer de mama ou ginecológico com metástases ganglionares, ao redor já é o suficiente para dificilmente ter um bom resultado. Ou, melhor, o Cacon-Digui mostra que lá em 2019 foi feito 38 mil quimioterapias. 38 mil quimioterapias em um ano. 20% tiveram um bom prognóstico, um bom resultado. O resto, nos anos ali de 2, 3 anos desse estudo aí, né, que foi feito, né, já tinham partido. Isso eu acho que a classe médica tinha que ter essa informação, né? Por que esse trabalho desse médico aí, do Dr. Frank, lá do Cacon de Juí, não se difundiu entre a classe médica? O agrotóxico lá fez tudo, está aprovado aqui no trabalho científico. Né? Mas não se faz nada. Não, precisamos produzir alimentos. A humanidade precisa de alimentos. Tem vários estudos mostrando que tem algumas propriedades rurais no Brasil inteiro, no mundo inteiro, que produzem sem usar um tipo de defensivo agrícola como querem os defensores do agrotóxico. Tu imagina, Juan e doutoras, que o alcoólatra, ele toma a bebida alcoólica dele todos os dias, vai dormir bêbado, acorda de manhã, vai trabalhar e de novo outro dia. Ele leva em torno de 15 a 20 anos para desenvolver início de cirrose. O agrotóxico pode desenvolver isso muito tempo antes. Os aditivos da alimentação, semelhante então ao nitrato de sódio, que é o salitre que tem em todos os embutidos, não tem embutido que não tenha salitre, ou nitrato de sódio, pó de cura, que tem vários nomes para que não seja cancerígeno. Então, se nós todos os dias comendo o presunto daquela marca lá, diz, não, esse aqui é o melhor do mundo, e estamos ingerindo salitre hoje, amanhã, depois, uma hora desencadeia o quê? Imunidade baixa. Nós só desenvolvemos câncer quando nossa imunidade está baixa. Tá? E nós vamos ter as primeiras mudanças no nosso corpo e se eu fizer um diagnóstico precoce, a medicina tradicional me resolve. Se eu não tiver essa oportunidade, então a importância do trabalho de fazer todos esses exames nesse período aí para fazer diagnóstico precoce, né, de ter uma oportunidade de se salvar e ter uma vida mais digna. Então era mais ou menos esse aí o que eu tinha comentado. Que a nossa medicina, sim, nós pensamos no ser humano como um todo. É muito importante, muito valiosa a sua colocação e eu quero retomar o diálogo. Obrigado, doutor Ilso. E eu quero fazer uma provocação ao jornalista Lucas Brito. Sim. Lucas Brito, como você sabe, hoje é o dia do professor. Sim. Angélica, bom dia a todos. Parabéns para nossas guerreiras, Ana e Rosa, que estão representando nós mulheres. Parabéns mesmo. Sim. Lucas Brito, jornalista Lucas Brito. Como hoje é o dia do professor, vou trazer uma frase, uma das lindas frases de nosso querido Rubem Alves.
um dos referentes da educação, ele nos dizia: educar não é ensinar respostas, educar é ensinar a pensar. E veja bem, Lucas Brito, você é jornalista, e eu vou fazer um questionamento. Como eu disse alguma vez, eu sou formado desde 1982, e não é por acaso que eu tenho cabelo branco, sim. Alguma vez já foi cabelo preto, mas Lucas Brito, no 86 eu fiz especialização em jornalismo científico. E sabe uma coisa? Assim como o Dr. Pisucci nos coloca essa necessidade de que os próprios médicos possam exercer uma verdadeira medicina. Muitos comunicadores estamos olhando isto e parece como que estamos sendo também indiferentes. Estamos sendo cúmplices com tudo isto. Porque a nossa atividade jornalística, a mídia, não comunica informação preventiva. A nossa mídia, Lucas Brito, não publica os pacientes que se curam. A nossa mídia, Lucas Brito, não exalta a capacidade de luta de quem tem sido seriamente atacado pela doença historicamente terminal, e ter sobrevivido à doença e não ter um reconhecimento mais que a fotinho que sai depois nas redes sociais. Não está faltando humanizar essa comunicação, Lucas Brito? Não está faltando ouvir mais aos verdadeiros protagonistas? A nossa classe, os jornalistas, os comunicadores, não deveríamos tomar uma posição diferente e assumir um maior compromisso com a sociedade? Ou o professor Juan está errado? Já aproveitei, já fiz aqui, professor, um minuto de silêncio, porque realmente estamos passando por um momento em que a população precisa reagir. Né? O sentimento que eu tenho hoje é que está todo mundo morrendo. Nós somos mortos-vivos, né? Estamos morrendo socialmente justamente porque vivemos numa hipocrisia. Estamos fazendo de conta que estamos vivendo. Né? Estamos fazendo de conta que as coisas estão indo bem, de que os políticos estão governando bem, de que os médicos estão atendendo bem, de que os jornalistas estão fazendo o seu papel, e eu me coloco nessa situação porque eu sei que não estamos da forma que deveríamos, né? E tampouco a gente também nem luta pelos direitos de expressão da população, né? Porque uma andorinha só não faz verão, né? Então nós precisamos nos dar as mãos, não só os jornalistas, obviamente, toda a população, né? Porque se não nos unirmos e achar que está tudo muito bom assim, não sei nem o que dizer, porque a sensação não é boa. Né? Tu imagina hoje o número de desemprego que nós temos hoje, o número de pessoas que estão desempregadas. E na minha opinião, tu tirando a informação, tu tirando o conhecimento e tirando o emprego, a pessoa não tem vida. O Dr. Pisucci falou muita coisa importante e que muitas vezes não é pautado por interesses econômicos, né? Assim como a gente está vendo a realidade de quem luta contra o câncer de mama, ou contra qualquer câncer, contra qualquer doença, mesmo que a gente tenha o SUS, uma ferramenta aí, e um programa, um plano que é tido como exemplo no mundo todo, nem sempre a gente consegue que isso na prática chegue a todo mundo,
Por que será? O que está acontecendo? Assim como na educação, anos para construir uma política pública, para que chegue nas periferias, para que chegue nas pessoas que realmente necessitam e vão valorizar isso, e alguns minutos alguém vai lá, meia dúzia de pessoas, e dá um canetaço e acaba com isso. E desconstrói tudo. Por que isso? Por que isso acontece? Eu fico aqui, às vezes eu nem durmo, porque eu quero saber o que eu posso fazer. Assim como a corrupção, tantas outras coisas que a gente fala, o que eu tenho a ver com isso? Será que eu estou fazendo a minha parte? Será que eu estou... Porque ser conivente, para mim, quando eu tomo consciência que eu estou sendo conivente com situações que eu acho deplorável, eu me deprimo. Então, eu disse, poxa, eu vou ter que parar de me deprimir e ir para o front, vou ter que ir para essa luta e vamos somar. Porque quando alguém compra uma briga, nós temos que comprar juntos, se é uma briga que a gente concorda, porque senão a pessoa vai ser voto vencido, com certeza. E nós estamos em um ano eleitoral e é um momento oportuno para discutir algumas coisas. Porque quem estiver lá amanhã nos representando precisa ter ciência disso, que nós não estamos satisfeitos com o que está sendo feito até agora. Quem teve a oportunidade e não fez, vai ter que repensar, porque as chances passam, né? O barco está passando e aí, nós vamos aproveitar? Também não quero me estender muito aqui, porque eu acho que nós temos aí entrevistados muito especiais, como geralmente estamos tendo aqui no nosso programa. Tem muito a acrescentar, então, desculpa se eu me empolguei um pouquinho aí, mas eu fico até mais emotivo por acompanhar aí a luta de cada um, aí a Rosa e a Johanna também, que é da família, então a gente, quanto mais se aproxima de cada um de nós da nossa realidade, maior é a sensibilidade que a gente fica com a dor uns dos outros, né? Então, devolvo para ti a palavra aí, professor. Obrigado, jornalista Lucas Brito, colega que tanto apreciamos, e vamos dar continuidade com nossos trabalhos, retomar com a Ângela. Ângela, uma questão interessante. Sabe que nossos programas ele tem uma participação muito importante, muito valiosa, sobretudo porque nos acompanham pessoas que são verdadeiros influenciadores, formadores de opinião, pessoas que têm autoridade para opinar. Mas sabe qual é a nossa missão verdadeira, Ângela? Humanizar a gestão jornalística, humanizar a comunicação, e de fato isso acaba abrangendo as demais atividades. E uma das coisas que a gente observa, quando você falou em políticas públicas, Ângela, hoje, em algum momento, o Dr. Pissucci falou justamente daquilo que tem a ver com a verdadeira prevenção. Porque a gente só fala da doença e assigna um mês e uma cor só no momento. Porque a gente só trabalha depois de fato consumados. Que é aquilo que essa experiência de vivenciar a doença colocou na tua mente, no teu espírito, para que isso possa se colocar em prática como uma nova forma de acrescentar uma gestão diferenciada, tanto na ação social quanto na saúde, Ângela. Meu bom dia, doutor Wilson, que eu estava falando e acabei não dando bom dia, foi as suas palavras nas suas colocações, e vejo que o doutor Wilson tem um projeto, quando ele fala, bem importante, de fitoterapia, que foi iniciado ainda quando eu estava na Secretaria da Saúde, e que foi dado continuidade, não sei em que proporção, na linha Tapera, umas estufas, onde lá seria montado um grande projeto. Depois eu saí, e não sei a quantas andas, era para ser um projeto bem interessante sobre fitoterapia lá na Tapera.
Ângela, se vejo me que permite, o Lucas também tem razão. Oi, eu quero ficou dizer sem para sinal? você, Não estão me ouvindo? eu estou ouvindo, você Não está tá. me ouvindo? Sim, sim, Eu só queria, sim. me permite uma colocação muito breve. Nós estamos Ah, lutando faz um tempo para que esse projeto Farmácia Viva, que a partir da fitoterapia tem todo para chegar e ter um alcance e beneficiar a muitas pessoas, tenha o curso que ele tem e que precisa ter. E estamos lutando e eu estou abraçando essa causa. E você tem uma experiência. tá. Se você Então, a diz, partir de você não hoje, sabe em o que senhor. situação está, essa Não. situação está parada. Nós precisamos encarar isso. Então, a partir de hoje, o senhor pode contar com mais um membro no seu grupo para lutar a favor do andamento, porque aquilo lá foi uma escola chamada Antiga Brizoleta, que o Estado cedeu ao município para tocar um grande projeto, que depois a gente pode até marcar e a gente pode ver o que eu posso somar com vocês nesse projeto. Como o Lucas disse, a gente sente na pele quando a gente vivencia, porque a gente que tem esse problema oncológico, o doutor pode confirmar, a gente nunca mais é a mesma. Um dia a gente tem uma fraqueza nas pernas, como ontem eu caí, tomei ponto, e outro dia a gente que teve que fazer esvaziamento da axila, a gente já tem um braço que já não é mais a mesma coisa, e ali vai. E bem como o Lucas se frisou, daqui um pouco a gente vê uma fotinho lá, foi importante. Só a fotinho já passou, e eu dou 2 exemplos, poderia dar milhões de exemplos, que não só foi mais uma, não somatiza no trabalho e tal, e hoje a Secretaria da Saúde conta com profissionais super qualificados, que eu tiro o chapéu, que eu aplaudo de pé pelo seu esforço, pela sua vontade, e cito 2 assim, ó, que ficou só na fotinho, que foi a doutora Ângela e a doutora Margarida, né, que lutaram sempre, mas perdiam força no determinado momento, porque não dava para continuar, né? E quando chegava no especialista maior, era o que aconteceu comigo, era ali o laudo que dizia que era cisto, foi o que aconteceu com o paciente do Dr. Wilson, se ele não dizia, vai lá e faz a punção, era só mais um cisto. Se a Ana Hanna não fosse além, buscar em outros, parecia um cisto, ia se agravar mais, poderia afetar até outros órgãos, né? Então, a prevenção, eu acho que é fundamental, acho que a gente tem que erguer a bandeira aí, inclusive os jornalistas, se unirem mais por uma única bandeira, a bandeira da saúde, a bandeira olha o que está acontecendo aí no mundo. No momento que se uniram, a coisa mudou. Mas não pode um puxar para o A, o outro puxar para o B, temos que ter uma cor única, uma bandeira única. E quando se fala, eu vou falar porque eu tive dos 2 lados do balcão, quando se fala no Outubro Rosa, não é o Outubro Rosa. Nesse dia é liberado mais exames, é feita toda uma mobilização e tal, para chamar um pouco mais a atenção, só que foi citado também, o Mandurinha Não Faz Verão, a Liga faz um ótimo trabalho, só voluntários que puxam, que tentam, mas precisam unir mais forças, precisam buscar mais com os médicos para ter, se o Estado, se a União não muda os 40 anos, já começa por aí, muda para os 30, busca a união aí com o doutor Wilson para que mude talvez uma alimentação, eu não sei qual o caminho correto, mas que precisava buscar mais esforços para essa prevenção, porque quando chega lá na mamo, na eco, já está o caso confirmado, então, se hoje eu faço a mamo, não deu nada, beleza, daqui 1 ano eu vou fazer, beleza, mas o que eu fiz para continuar não dando nada? O que eu faço para não continuar dando nada?
Então, qual é o meu tratamento? Eu mudei a minha alimentação? Onde é que está o foco? Eu tenho uma pesquisa aqui no município, como o doutor Ilso citou, do que está provocando, qual é o indicador, qual é o índice que eu tenho aqui no município hoje. Eu sei que o município evoluiu muito, gente. O município evoluiu muito com políticas, com liberações de exames, com tratamentos, com não tanta demora. Isso veio uma evolução de uns 10 anos, mais ou menos, aos pouquinhos. Porque quando eu cheguei na saúde não tinha isso, o Estado, a União, o município não tinha essa, vamos dizer assim, a modo grosso, destreza para que isso acontecesse. E isso veio galgando aos poucos. Então, o que acontece? Nós não temos isso, e a gente só pode falar quando a gente passa por isso, quando a dor é na carne, quando a dor é na alma. Então, hoje, e a gente muda os conceitos de pensar, hoje a gente muda os conceitos também de agir. Então, eu acho que temos que unir mais, e a partir de hoje eu vou me unir junto com a equipe aí para ver a Tapera andando, os voluntários, e existe ferramentas dentro do município, existe farmacêuticos interessados nessa questão, existe, não vou citar nomes aqui, até por ética, existe pessoas, o município tem recursos para investir nisso, então, assim, ó, está faltando querer, está faltando um grupo empurrar, está faltando Lucas e professor Juan se unir força aí no jornalismo, no jornal, na mídia, vamos lá, vamos fazer, porque pode fazer. Só não pode fazer se existisse um laudo. Isto não é bom. Mas o doutor Ilso está dizendo que não é bom, é ótimo. Então, para que não fazer? Quem é que vai beneficiar? Não sou eu, é uma comunidade, é uma cidade, e que pode servir de modelo para outros e outros e outros tantos. Isso aí, Ângela, lindas palavras. Rosa Johanna, você se enterou de todas essas coisas que acontecem por aqui, certo? Sim. Nós estamos indo, em princípio, para o nosso tramo final do programa. A gente poderia falar muito tempo, mas a gente precisa ter alguma sistemática mais respeitosa com relação ao nosso tempo. Ultimamente a gente fala e fala e fala e nem todo mundo consegue nos acompanhar o tempo todo. Se você tivesse que trazer uma palavra que expressasse a dica para quem hoje está vivendo ou está iniciando um processo, um tratamento, a forma como você ajudaria alguém que possa estar passando por situações que precise da sua orientação, da sua palavra, da sua mensagem. O que você diria para ela? Que você, se você tivesse que falar com alguma médica ou algum médico sentado aí, justo nesse momento, o que você gostaria de dizer? Eu acho que assim, professor, primeiramente, para quem está iniciando, né, um tratamento, eu diria que você não está sozinha, né? Em nenhum momento a gente está sozinha, nós somos muitas, né? E eu me vesti assim dessa fé, dessa vontade de né? Então é importante para o paciente oncológico perceber que ele não está sozinho. A gente não precisa ter medo de falar sobre câncer, né? Eu acho que eu vejo assim as pessoas mais próximas a mim quando eu vou falar do assunto. Ah, não fala sobre isso. Isso é coisa ruim, isso atrai pensamento ruim. Não, a gente precisa falar sim sobre esse assunto, compartilhar aprendizados, saberes,
porque não é uma caixinha que a gente deve esconder, não é algo feio, né? É algo que a gente precisa falar todos os dias, ouvir bastante, né? Porque a gente ouve no tratamento oncológico umas barbaridades assim sem tamanho, né? Eu não sei se a Ana não passou pela mesma situação. O cabelo cresce, né? Tu tá com câncer porque tu precisa estar com câncer. Deus quis assim. Não, Deus não quer o mal de nenhum filho, gente. É toda uma outra situação que a gente deve olhar para dentro, deve ver como foi a minha trajetória de vida, né? Como o doutor colocou. Eu me preocupei nos meus cuidados. Me permite. A mensagem do Rafael Martino, não? Grandes palavras, meu amor, certo? Então é bom que a gente destaque na hora que você justamente nos lembra que não estamos sozinhos, certo? Certo. E se eu pudesse falar com a comunidade médica, eu pediria somente empatia, porque são doutores, estudaram, têm um conhecimento, mas se coloca no lugar do outro. Hoje eles são doutores, amanhã eles podem ser pacientes, né? E eu coloco assim, professor, eu tive durante a minha vida toda convênios médicos excelentes, caríssimos. E agora, ao descobrir o diagnóstico, o meu convênio não aprovou o meu tratamento. E ao mesmo tempo em que o convênio não aprovou o meu tratamento, eu busquei a rede de saúde pública no meu município, onde no posto, na unidade básica, eu fui extremamente bem atendida, acolhida por um clínico geral, com muita agilidade, eu fui atendida dentro do setor de oncologia do município, e eu me senti assim, eu nunca me senti tão bem tratada como eu estou sendo agora. Desde a recepção da oncologia, a equipe de enfermagem, o médico extraordinário que me ouviu, que me esclareceu todas as minhas dúvidas, que passou contatos, a enfermagem assim, até meu companheiro disse, nossa, a gente não, nem na pediatria, quando tu estava com o nenezinho, a gente foi tão bem tratado. Então, esse olhar, aquela acolhida, tu se sentir parte, né, integrante, tu se sentir... Aqueles profissionais, eles têm um olhar diferenciado, né? E por que nos outros setores não é assim? Por que a gente, quanto profissional, não se coloca no lugar do outro, né? Eu, por muitos anos, fui educadora social, trabalhei desde os 16 anos na área da política de assistência social, ajudei diversos municípios, tive contato com Canela, com Gramado, enfim, outros tantos, e a gente sempre tem aquele olhar assim, né? Por que os nossos profissionais lá na ponta, muitas vezes não tratam os usuários ou os pacientes com esse olhar de empatia? Né? Por que não ouvir o paciente? Por que não ouvir o usuário da assistência? Né? Será que essas mulheres que a gente está recebendo lá na saúde, Ana, estão recebendo o suporte psicológico, o acompanhamento da família no âmbito da assistência social? Né? A gente tem tantas coisas a avaliar, e essa questão dessa ansiedade do Lucas, de será que eu estou fazendo algo para ajudar e contribuir? Eu acho que o primeiro passo é a gente compreender que a gente pode fazer alguma coisa, né? E tu tens exemplos imensos na tua vida, Lucas, de que mesmo sendo uma andorinha pequena, única, né? Nós temos aqui no nosso município, que também pegou Canela, todo o legado da área dos direitos humanos e em atendimento aos mais vulneráveis do teu avô, Adão Brito, né? Então, a gente sabe que muitas vezes ele lutou sozinho, mas em toda a trajetória dele, ele deixou um legado, e um legado para nós, dessa família, de seguir, né? E também coloco o meu auxílio, professor, pela minha expertise que tenho com projetos, em buscar parcerias público-privadas, né? Estou à disposição, que vocês precisarem, para buscar parceiros para o projeto de vocês têm aqui mais uma amiga para contribuir. Né? Quero agradecer novamente a todos pelo espaço de a gente poder falar sobre esse assunto, esclarecer mais mulheres, esclarecer também os homens, né? Não vamos esquecer que homem também tem câncer de mama, né? E será que os homens estão se olhando, percebendo se tem alguma diferença? Porque a mulher, ela tem 95% de cura. O homem tem menos porque ele custa perceber que ele tem um nódulo, né? Ele custa olhar a sua axila, olhar a sua mama, né? Então é algo que a gente também tem que trazer à tona nesse Outubro Rosa, não só as mulheres, o homem também,
tem que se prevenir, quanto saúde, como o doutor colocou, e também tem que ter o autocuidado, né? Vou só interferir um pouquinho aí, só para dizer, Juan, que em relação ao câncer de mama de homem, né? Há pouco tempo eu examinando um rapaz, né? E eu pedi um ultrassom da mama dele. Sabe o que eu ouvi? Ridicularizaram o médico que não entende nada, que foi pedir ultrassonografia da mama de um homem. Olha só, isso é uma coisa que me chocou. Por quê? Porque a pessoa que ridicularizou e as outras que fizeram todo o auê, né, não tem noção de que o homem também pode ter câncer de mama. Claro que pode. Né? Então, é só para ilustrar o que a Rosa passou aí, né, de que o homem também pode ter câncer de mama, sim. Muito bom, muito Era bom. só isso. Pode continuar, Rosa. Não, eu acho que era isso, professor, mas agradecer, assim, porque essas trocas, né, esse debate a gente aprende um pouco mais, né, cada vez a gente amplia o nosso conhecimento. A área que o doutor colocou bastante ali é uma área que eu tenho pesquisado bastante, porque quando a gente bota o pezinho na água, que a gente percebe que a água ela é gelada, né, ela incomoda, e então a gente busca informações, olhar para o nosso dia a dia, se a minha alimentação está saudável, se eu tenho a prática de atividade física, né? Será que eu tomo água? Porque a gente é uma coisa tão boba, mas o pessoal não presta atenção a quantidade de água. E o chimarrão não é água, né, doutora? A água é um bem divino, um dom da nossa natureza, e que é algo que a gente tem que começar a cuidar, a nossa alimentação, nossa atividade física, as nossas horas de sono, que é extremamente importante, né, a qualidade desse sono, e eu acho que é todo um conjunto que vai trazendo para nós as vivências, assim como a Ana colocou, que as pessoas vêm trazer chás, as pessoas nos preocupam com a gente, né, e vêm trazer essa medicina mais popular, eu diria assim, dos antigos, aqui a gente fala bastante na família, né, e que é uma forma de cuidado, é uma forma de carinho com a gente, mas é algo que a gente deve buscar, né? Divulgar também essas ações. Nossa, aqui é um tabu muito grande. Se tu falar para um médico aqui que, doutor, eu estou tomando um chá que vai me auxiliar em N situações, né? Então tem que chegar para o médico e dizer, não, eu só estou fazendo a quimioterapia, doutor. O máximo que eu estou fazendo é tomar o Vonal. Eu não estou tomando chá nenhum. Né? E nós aqui já sabendo, vamos tomando todos os sucos com vitaminas e tomando todos os chás, porque vão contribuir no nosso tratamento, na nossa cura, né? Novamente, então, agradecer a todos a possibilidade de aprendizado, né? E me colocando à disposição, professor. Muito bom, Rosa Johanna. Palavras lindas, conceitos muito claros. Queria fazer, antes de ingressar nas considerações finais, lembrar algumas palavras, pensamentos que vêm à mente do nosso querido Rubem Alves. Todo mundo quer aprender a falar, mas ninguém quer aprender a ouvir. Temos cursos de oratória, mas não temos curso de escuta. E dizer que ensinar é um exercício de imortalidade. E por quê? Porque de alguma forma continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, dessa forma, não morre jamais. O professor, assim, dessa forma, não morre jamais. Quando a Madre Teresa de Calcuta nos disse: amar de verdade é amar até sentir a dor. E também nos traz uma coisa interessante, quando ela nos diz que quando a gente chegar ao final das nossas vidas,
e chegar um momento da gente, no juízo final, ser julgado, o nosso Senhor não vai perguntar para a gente as coisas que a gente fez errado ou que fez de bem. Ele vai perguntar para a gente quanto amor a gente colocou nas coisas que fez. E hoje, esse programa desborda amor. Amor por aqueles que manifestam um amor à vida. Amor por aqueles que, por vocação própria, assumiram de corpo e alma uma profissão. E aqueles que, de corpo e alma, assumiram uma missão e vão até o final, entregando até a própria vida por isso. Eu quero ir para as considerações finais, as palavras finais de cada um, e aí sim vou pedir que a gente não se estenda muito, para que possa concluir mais ou menos em termos, né? Eu quero últimas palavras do Dr. Pissucci, últimas palavras da Rosa Johanna e últimas palavras da nossa querida Ângela nessa ordem. Bom, quanto sabe que desde que me convidastes, ou o grupo de vocês convidou para participar de alguma divulgação da saúde, eu tenho me colocado à disposição. E eu estou sempre aí, né, para divulgar um pouco da alternativa nesse mundo, né, que nós estamos vivendo de tecnologia, em que o ser humano hoje está ficando como segunda ou terceira opção, né? O primeiro é o material, né? E eu acho que esse trabalho que estão fazendo de divulgar pelo menos opiniões diferentes e ver os depoimentos que nós vimos hoje, né, de a gente se emocionar, de ver uma situação difícil só para quem está no meio disso, está sentindo isso e que sabe o que é, né? Que a pessoa de fora não tem ideia o que as pessoas sentem dentro de si quando estão numa situação extremamente difícil, que é ter que conviver com uma doença que geralmente, né, nos leva a passar para o outro lado. Doutor Pissucci, aqui tem uma última mensagem chegando aí que nos disse a Claudia Pissucci, justamente Gramado, um exemplo para o país. Aqui não tem filas para atendimento como se vê no resto do país. É isso aí. Isso é uma das coisas boas que tem Gramado mesmo na saúde pública, né? Realmente nós, aqui em Gramado, dificilmente se fica em grandes esperas, né? Com algumas exceções sempre tem, né? Mas acompanhando assim a maioria dos pacientes que precisam do serviço do SUS, né, são sempre agilizados em pouco tempo. Uma coisa assim, ainda para terminar, Juan, é só para dizer que eu não sei por que o Brasil é assim, né? De tudo que for público, né? Tudo que for público é tudo difícil de andar, né? Tu vê obras, tu vê isso. A Gramado é um pouco diferente da grande parte, mas estou acompanhando as notícias na televisão, seja lá onde for, né? Que as coisas públicas parece que estão tudo lento, né? Então, isso é só para dizer que um projeto desse de fitoterapia que está ali, ó, está fervendo, mas não sai, né? Não sai Parece assim que a coisa é só Mas porque ele é vai público. sair, doutor Pissucci, ele vai sair. Esse nosso compromisso, nós não vamos parar de lutar por isso, porque a farmácia viva, sustentada a partir da prevenção, e nós precisamos ser educadores da prevenção, que é o melhor negócio. É isso. Então não temos que ter vergonha, nem acalar aí, nem fechar a boca, certo? Então É isso aí. é isso aí. Vamos dar exemplo para as novas gerações aí, que eu vejo que o Luca está fortalecendo aí a torcida com as novas gerações, sim? E eu acho que a gente tem que ensinar desde pequeno a lutar pelos seus direitos e por aquilo que tem a ver com melhorar a nossa qualidade de vida de verdade, e não só papo, conversa fiada, certo? Mas obrigado, era isso aí que eu tinha que dizer para terminar e dizer que eu espero então que as pessoas participem desse grupo aí, né? A gente vai começar a divulgar mais ainda aí
né, Juan? Até fizemos um artigo que está para ser publicado aí no Isso, site. eu quero dizer que nós temos um site, jcjnews.com.br, onde o Dr. Pisucci já faz parte dos colunistas desse site. E claro que vamos convidar a Ângela também, claro que vamos convidar a Rosa Johanna, certo? Todo mundo é bem-vindo, nossa gestão de programa é de portas abertas. E então, é um lugar para todos, certo? Obrigado pelo espaço para convite. todos. Obrigado, Dr. Pisucci. Rosa Johanna. Eu já havia aqui agradecido, né, o convite, a oportunidade, que acredito que ser mais um aprendizado, né? Eu quero ocupar um pouquinho, assim, segundos, assim, para ser um pouco de mãe babona. Eu preciso mandar um beijo para a Martina, que está aqui do lado, olhando, acompanhando no Facebook, a minha filha, que tem tanto carinho, tanto cuidado. Um beijo para o Bart, que está ali. Se ela quiser, então, na despedida, pode Martina, aparecer para a gente conhecer ela, que deve ser motivo da alegria da mamãe, certo? E muito obrigado por ser participante, por manifestar esse afeto. Porque as pessoas... Obrigada. As pessoas Essa é a mocinha. Oi, tudo bem? É isso aí. Obrigada novamente, gente. Um prazer conhecer, né, a Ana, conhecer o trabalho do doutor, né? O professor, a gente já acompanha as lives, enfim, que vocês têm feito no Facebook. Mesmo distante aqui, a gente vai acompanhando o trabalho do Lucas, sempre incentivando ele, né? E se eu pudesse dizer, assim, para alguém, até porque depois nós vamos compartilhar bastante essa live, dizer para então que as mulheres se toquem, se olhem, sentiu algo diferente, vão atrás, insistam, né? Porque a gente conhece o nosso corpo. Então, insistir, não aceitar quando algum médico diz que não vai olhar, que não vai investigar, né? Correr atrás, buscar ajuda, porque essa corrente ela é muito grande, né? E o SUS, sim, tá cada vez, eu vejo agora precisando utilizar desse Sistema Único de Saúde. A gente precisa fortalecer ele muito mais, mas o atendimento é humanizado. Para mim foi muito rápido, onde o privado foi negado e não fui tão bem acolhida quanto no SUS, né? E colocar os nossos homens também que cuidem da sua saúde, né? E era isso, assim, mas é que a gente possa olhar para dentro da gente e seguir em frente, né? Com essa vontade que a gente tem de viver, né? Quando a gente leva esse susto, né, Ana? A gente reavalia toda a nossa vida e vive com mais intensidade, com mais amor, né? Quem dera a gente não precisasse passar por esse desafio para perceber o quanto a vida é importante, né? E quanto a nossa família é importante para a gente. Muito obrigado. Ana. Bom, professor, assim, eu quero agradecer. Acho que está. Perfeito. Estão me ouvindo? Eu quero agradecer, professor, pelo convite. O senhor, para mim, é um exemplo e lhe parabenizar novamente pelo Dia do Professor, através do senhor, todos os educadores, porque é uma grande profissão, é o nosso futuro aí que vem com as nossas novas gerações, o Dia do Professor. Quero agradecer ao doutor Wilson, ao Lucas, à Rosa Johanna, por ter estado com a gente aí nessa manhã. Quero agradecer a minha família, que me acompanhou desde o início, que tiveram junto, que em nenhum momento se afastaram de mim, em especial aí, meu marido e minha irmã, que tiveram lado a lado sempre, e o meu filho de coração, Iago, e dizer que as mulheres o Outubro Rosa, mas é só para uma alerta, dia após dia, e tem aquela música que eu acho muito interessante, é o Dia das Poderosas, né? Que todas podem e vamos à luta. E não desistir nunca. Não pode... A gente, como ser humano, a gente está com um empréstimo aqui nesse mundo, então vamos fazer bem feito, vamos fazer a nossa parte.
como ser humano, a gente dá aquela caída num dia, que a gente chora, e a gente tem necessidade de falar. Fale, chore, mas erga a cabeça, vá em frente, porque assim a gente vai ter um pouco mais de permanência aqui, tem ainda que muito passar para as outras pessoas, e a gente é um exemplo aqui. E a gente tem que dar força para quem está chegando, porque quando chega, a gente chega com as... quando a gente recebe o diagnóstico, a gente recebe, dá uma caída. E aí a gente levanta, olhando e se apoiando em quem já conseguiu levantar. Então, assim, eu só tenho que agradecer a todos e dizer, professor, que eu sou parceira no teu grupo e muito, muito obrigada. E se cuidem, né? E nós hoje, eu e a Ohana, estamos aqui representando milhões de mulheres que estão no mesmo tratamento ou passaram e que estão lutando aí como a gente, tentando dar uma palavra amiga, que é muito importante quando a gente consegue passar a nossa experiência e trazer um pouquinho de alegria. E agradecer a Deus, né? A Deus, porque sem a nossa espiritualidade, sem nossa crença, nós não chegaríamos até aqui, porque Ele é nosso maior Pai, e é Ele que nos conduz aqui embaixo, e é por Ele que nós estamos aqui hoje, agora e sempre. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Ângela. Muito obrigado, Rosa e Ohana. Muito obrigado, Dr. Pizzuti. Lucas Brito, estamos no finalzinho. A gente quer fazer um programa que dure 1 hora, mas sempre dura mais, sim. Mas a gente faz... destaque aquelas palavras da Rosa e Ohana. E para contrariar um pouquinho o Lucas, sim, porque senão todo mundo está a favor do Lucas. Sim. Eu acho que sim, que cada um pode fazer sua parte. E deve fazer sua parte, ainda que possa parecer que uma andorinha não faz verão. Porque nós somos o universo. Nós somos filhos de Deus. E Ele está dentro de nós. Às vezes, curiosamente, a gente pede ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Mas a gente não escuta a voz interior, que é Ele mesmo, que está dentro da gente. Então, lembrar aquela expressão muito linda, que é a história das pegadas na areia. Quando foi dito que as pegadas na areia eram um reflexo metafórico de que sempre o pai acompanharia o filho e que cada vez que se transitava, iriam se marcando na areia as marcas das pegadas. E, curiosamente, nesse momento de dor, de medo, o filho pergunta: pai, naqueles momentos em que eu me senti mais abandonado, só vi 2 marcas na areia. Só vi 2 marcas de pegadas na areia. Por quê? Por que me abandonaste? E o pai respondeu: filho, teu pai nunca iria te abandonar. Teu pai nunca te abandonou. Naquele momento foi exatamente quando eu te carreguei nos meus braços. Eu quero dizer que muitas vezes a gente não percebe que é carregado nos braços de nosso Pai Todo-Poderoso. E nós precisamos dessa gratidão que ilumine nosso caminho. Um feliz dia para todos os professores e aqueles que, não sendo professores, nos ensinam com amor, com afeto, mas, sobretudo, com a luz que vem do céu, que vem das alturas, e que não precisa ser um professor, literalmente.
Um papai e uma mamãe pode ser o professor do dia, do momento. Um avô pode ser o professor. Um médico pode ser o professor. Uma enfermeira pode ser o professor. Uma médica pode ser o professor. Um gari pode ser nosso professor. Sejamos mais humanos. O nosso tempo de consulta, e é bom dizer, cliquem, apoiem, curtam nosso JCJ Comunicação, nosso jcjnews.com.br, que é nosso site, e nosso canal de YouTube JCJ Comunicação. Lucas, tu com as palavras finais, e vamos embora. Bom, eu só tenho a agradecer aí a participação de todos, né, as boas palavras, os incentivos, né, e o compartilhamento aí também, né, do nosso trabalho, né. Obrigado, Ana. Obrigado a Rosa, né, que a gente chama a Rosa e Johanna de Ana também. Eu acho que a gente vê nesse período a importância da família, a importância dos amigos, a importância da seriedade das pessoas que nos acompanham, e que continuem nos acompanhando e fiquem à vontade também para sugerir, porque eu acho que é muito importante esse sugerir, comentar, esse feedback também, né, que a gente recebe muitas vezes após algum trabalho que a gente realiza. Eu acho que isso dá bastante sentido. Então, muito obrigado e seguimos juntos aí na luta por dias melhores. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado a todos.